Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do PET Administração. Essa é uma iniciativa do projeto PET Facilita, que tem como objetivo ajudar os alunos do ensino superior com aulas sobre diversas disciplinas. E nessa aula vamos estudar sobre os símbolos matemáticos. Então, dando início ao primeiro símbolo, os que vocês têm mais contato, que são os símbolos de mais, esse símbolo aqui, e o de menos, que é esse de baixo. Então, o mais a gente usa para adição e o menos, subtração. A gente também vai ter esse símbolo com mais ou menos, que é muito utilizado também para raízes. Por exemplo, essa raiz de 9, que a resposta seria mais 3 ou menos 3. Esses dois resultados satisfazem essa raiz, que seria uma raiz quadrada de 9. A gente também vai ter esses símbolos da multiplicação, esse e esse, todos eles representam uma multiplicação, certo? E esses 4 aqui também vão representar a divisão. Por exemplo, uma fração, 1 sobre 2. Esse símbolo aqui que a gente usou é esse daqui, certo? E aqui a gente vai ter o símbolo da porcentagem, que significa uma divisão por 100. Então, quando a gente diz 1%, significa 1 sobre 100, certo? A gente também vai ter esses dois símbolos que são da potenciação. Por exemplo, 2 elevado a 3. O 2 seria o x e o 3 esse n. Então, isso quer dizer que o 2 está se multiplicando 3 vezes. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2, certo? A gente também vai ter o símbolo da raiz, que nesse primeiro caso é a raiz quadrada, quando não tem nada aparecendo. E aqui pode ser raiz cúbica ou 4 aqui também. Por exemplo, aqui, raiz cúbica de 2. A gente pode escrever como 2 elevado a 1/3. Também pode ser representado assim o símbolo da raiz, certo? Agora a gente tem essa representação aqui, que significa módulo. A gente vai ver ela mais pra frente. Mas saibam que quando tiver um número, por exemplo, módulo de menos 2, ele vai sair como 2, certo? Porque ele é um número absoluto, sem o sinal. Esse símbolo aqui é o símbolo de log, logaritmo. A gente lê log de b na base a, certo? Saibam como a gente lê esses símbolos matemáticos, porque a gente vai estudar eles mais pra frente, então fiquem sabendo. Esse aqui também é logaritmo, só que ele é um logaritmo diferente. Ele é o log de b com a base e. Esse e é o número de Euler, certo? Então, sempre quando vocês vê ln, que é o logaritmo natural, ele sempre vai ser com a base e. Agora, os símbolos da igualdade. É algo também muito conhecido, né? Por exemplo, aqui, 2 igual a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, certo? Então, ficaria 2 igual a 2. Aqui, o símbolo da diferença. Eu posso dar um exemplo como 2 é diferente de 4, porque 2 não é igual a 4. Esse aqui é o símbolo que a gente se lê aproximadamente. Por exemplo, π é aproximadamente 3,14. Ele não é exatamente 3,14, porque tem vários outros números aqui. Mas a gente pode dizer que ele é aproximadamente 3,14. Esse aqui a gente se lê semelhante. Quando tiver só um tio assim, a gente lê ele como semelhante. Esse aqui é o símbolo que a gente lê como menor que. Por exemplo, 2 menor que 4, certo? E o outro aqui é o contrário, é maior que. A gente pode dar um exemplo como 4 maior que 2, certo? Aqui o símbolo de menor ou igual, que um número pode ser
Por exemplo, x menor ou igual a 3, certo? Então, x seriam 3 ou números menores do que 3. E aqui é o mesmo sentido para o maior ou igual. Por exemplo, x maior ou igual a 1. Então, seria 1, 0, menos 1, até o infinito. Agora, esse aqui é o símbolo do produtório. Por exemplo, para resolver esse exemplo aqui, a gente colocaria 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? Até o 5, que é esse númerozinho que está aqui. E por que a gente coloca ao quadrado? Porque a gente olha para essa parte aqui, certo? Então, a gente coloca começando do 1. 1 ao quadrado, 2, 3, 4 e, por último, o 5. Por isso que se chama produtório, porque são várias multiplicações. Esse símbolo aqui é o do somatório. É o mesmo sentido do produtório, só que com a soma. Por exemplo, aqui seria 1 vezes 2 vezes 3, até aqui. Como aqui no exemplo não tem ao quadrado, a gente não colocou ao quadrado. Vezes não. Mais, desculpa, porque é somatório. E aqui a gente vai só ver como se lê. Quando a gente vê essa setinha, a gente lê implica em. E quando são duas setas juntas, se e somente se. A gente também vai ter esses dois símbolos aqui. Esse aqui representa o i e esse aqui o ou, mas a gente não vai utilizar muito eles. Esses aqui a gente também vai estudar mais pra frente, então eu vou ensinar só como se lê, certo? Esse aqui é o símbolo pertence. A gente sempre vai ler que, por exemplo, 2 pertence ao conjunto dos números naturais, por exemplo. Poderia ser um exemplo assim. Aqui é o do não pertence. Esse ezinho com esse traço cortando. Por exemplo, menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? E aqui a gente se lê está contido. Um número pode estar contido em outro conjunto. E esse aqui também, com o traço, logicamente, seria o não contido. Esse aqui, do contém. E o cortado, não contém. Esse uzinho, a gente lê como união de conjuntos, de dois conjuntos. E aqui, esse uzinho de cabeça para baixo seria a interseção de dois conjuntos. A gente tem esses dois símbolos aqui para representar conjuntos vazios, certo? Cuidado para não colocar assim, porque isso não é uma forma de representar, certo? Tem que ser de forma separada, do jeito que está aqui. Aqui, esse A de cabeça para baixo significa para todo, então a gente lê, sempre que vê esse A de cabeça para baixo, se lê para todo, certo? E esse ao contrário, a gente lê como existe. A gente também vai ver todos esses símbolos utilizando na prática mais para frente. E esse cortado, significa não existe. E o com a exclamação, existe e é único. Essa barrinha aqui, a gente lê tal que. Ela é muito utilizada também para representar o domínio de uma função. E por último, esses 3 pontinhos. Sempre que tiver esses 3 pontinhos, a gente vai ler portanto. E esses foram os símbolos que nós aprendemos hoje. Vamos utilizar eles nas próximas aulas. Fiquem atentos ao canal do PET para mais novidades.